Liga da Justiça. Esse é o tema da nossa conferência, amém? É ou não é? Mas ninguém falou nada, eu falei Liga da Justiça, o cara assim, prestando atenção, o que foi? Parece que a gente dá uma impressão assim, Liga da Justiça, parece que dá uma impressão assim de daqueles super-heróis, né? Não é isso? A intenção não é essa? Sim ou não? Parece que é, né? Aí eu fico pensando assim que acho que é mais parecido conosco mesmo, né? O Incrível Hulk. Esse dia eu liguei a televisão, estava passando lá um negócio desses aí, os super-heróis aí contra os poderes malignos lá, e o Hulk, o Capitão América, e Thor, né? O Thor é os Vingadores. O Thor era do meu tempo de criança, está repetindo aí agora. Eu acho que isso é mais ou menos igual nós mesmos, né? Nós somos o que nem o Incrível Hulk, era fraco, não era nada, não era ninguém. De repente, recebeu uma carga energética lá de uma energia gama, e não deixa eu nervoso não, que eu viro o Hulk. Não é assim? É a mesma coisa. Olha para nós, não valemos nada, não somos nada, mas nós recebemos uma carga do sangue de Jesus. E aí, com esse sangue, com essa carga do poder, do dínamos do Senhor, nós enfrentamos os nossos inimigos, que são muito grandes, são muito maiores do que nós, têm uma força muito maior do que nós, mas nós precisamos de enfrentá-los e precisamos vencê-los. E nós só vamos vencer com essa mudança, com essa transformação de força natural por força espiritual. Nós temos muitos adversários grandes, terríveis. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre os nossos adversários. Amém? Mas eu ainda quero fazer uma oração ainda. Vamos orar, pode ficar sentado mesmo. Vamos orar para que o Senhor possa, de maneira sobrenatural, porque tudo em Deus é sobrenatural. Amém? Então Deus tem que abrir os seus olhos sobrenaturais, porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do quê? Do homem, coração natural, olhos naturais, ouvidos naturais, não podem ouvir, não podem ver, mas os olhos espirituais podem ver, os ouvidos espirituais podem ouvir, o poder de Deus sobrenatural nós podemos sentir. Por isso, você precisa ter olhos espirituais, amém? Seus ouvidos precisam ser ouvidos espirituais, para que você possa ouvir o Espírito nessa noite. Que a voz que vai sair por esse microfone seja além da voz do pastor Sérgio, além da minha voz, mas seja uma voz do Espírito Santo. Que encontra o seu coração, que encontra a sua vida, que encontra a necessidade de cada um. Lá em Atos diz que haviam línguas de fogo repartidas sobre cada um. Por que não era uma língua de fogo assim geral, não era um fogo assim, um fogaréu todo? Não, era uma língua para cada um, uma mensagem para cada um, uma verdade para cada necessidade, para cada um de nós, amém? Então é com esse espírito que nós precisamos de ouvir a palavra e receber de Deus, amém? Quero convidar você, sentado mesmo, vamos orar, feche os seus olhos, clame ao Senhor, fala para Ele: Senhor, abre os meus olhos naturais, para que eu possa ver com a forma espirituais, abre os meus ouvidos, para que eu possa ouvir com ouvido espiritual, o meu coração possa ser interpretado pelo Espírito meu que está em mim, a voz do Espírito de Deus. Usa o meu pastor Sérgio, usa a vida dele, para que ele possa ser um instrumento do Senhor nessa noite, para falar comigo, falar com meu irmão, falar com a igreja, de maneira poderosa em Deus, porque só vai ter valor, só vai ter transformação, só vai ter realidade se for pelo Espírito. Se for pelas emoções, se for pelo natural, não vai haver mudança, não vai haver transformação de maneira alguma. Então, por isso, Senhor, move em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Faz ainda comigo uma oração, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, minha vida é sua. Eu entrego agora os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração à disposição do Senhor. Entrego também, Senhor, o meu celular, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então, eu estou dizendo que nós temos muitos inimigos e muitas adversidades e muitos adversários. Não movimente mais, por favor, ok? E eu quero exatamente falar disso. E eu quero dizer para você que há uma grande recompensa para quem tem um adversário. Ter adversário é sinal de recompensa. Pastor, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Como que é mesmo? Ter um adversário é sinal de recompensa. Não, pastor, parei. Parece que não combina. Como que eu vou ter que um adversário é sinal de recompensa? Porque a nossa vida toda, desde que nascemos, nós sempre buscamos recompensa. Sempre queremos, todos nós queremos ter recompensa. Tudo que fazemos na vida é por causa da recompensa. A criança, quando chora, ele quer o quê? Quer mamar. Recompensa. E você vai crescendo, a criança chora, faz birra, faz cara feia, porque ela quer recompensada, ser recompensada. Entramos na escola, estudamos, porque nós queremos ter uma recompensa de conhecimento, de sabedoria. Trabalhamos. Tem pessoas que trabalham muito. Por que trabalha? Por causa da recompensa. Qual a recompensa? A grana, o salário. Se não tiver salário, ele trabalha? Alguém trabalha assim, vai trabalhar o dia todo, não vai ganhar nada não, mas ninguém vai. Então nós fazemos porque nós queremos ser recompensados. Casamos porque nós queremos ser recompensados. Ah, pastor, qual que é a recompensa do casamento? Muita, você não sabe não? Eu posso te falar um punhado delas. E quando nós não somos recompensados, às vezes até emburramos, já viu? Tem marido que fica emburrado, o que foi? Ele não conta, mas eu sei. Recompensa, nós queremos sempre ser recompensados, a nossa vida toda é assim. Nós estamos atrás de sermos recompensados. Eu quero te falar para você que um adversário é também um grande sinal de recompensa. Há grandes recompensas relacionadas com um adversário. Você pode ver isso, você vai começar a ver o adversário. Ele começa onde? Começa lá no Éden, muito antes. Na criação, lá no Éden já tinha um grande inimigo, já tinha um grande adversário. Antes mesmo de Adão cair, de o pecado entrar, lá já havia um adversário. Deus criou o Éden perfeito. Não, peraí, o que está acontecendo? Acabou o culto? Por favor, não se movimente, ok? Dá para ficar parado aí, que já tinha aí pelo menos umas 3 horas, amém? Glória a Deus. Então, o adversário começa desde lá da criação. Deus cria o Éden perfeito. Foi Deus que criou. Foi Deus que fez o Éden. O Éden era perfeito. Tudo muito, muito abençoado. Tudo bem feito, tudo bem criado. Da maneira e do modo de Deus. E mesmo assim, tinha lá um adversário. Lá tinha um inimigo. Então, antes do pecado entrar, já havia um inimigo, um adversário. Por quê? Porque o adversário é essencial para o nosso crescimento. Um adversário é essencial para o nosso crescimento. Um adversário é essencial para o nosso sucesso. Então, adversário são portas abertas para a promoção. O adversário é uma porta aberta para a promoção. Quando nós fugimos do adversário, nós estamos fugindo do nosso destino. Quando você foge do adversário, você está fugindo do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para você. Quando você foge do adversário, você foge do seu destino. Quando você foge do adversário, você está fugindo do seu futuro. Quando você foge do adversário, você está fugindo da sua promoção divina. Você imagina comigo. Pensa um ladrão entra num supermercado e aí ele chega lá e rouba lá no supermercado um bombom. Roubou o bombom.
acendeu as campainhas, chamou o bombom. Você acha que, por exemplo, vem helicóptero, guarda armada, como é que chama aqui as polícias lá? O DEIC, polícia tática, helicóptero, carro blindado, vem essas coisas para prender um ladrão de bombom? Não, não vem. Por que não vem? Porque o tamanho do adversário é proporcional ao tamanho da força a se aplicar. O tamanho do adversário é o tamanho da força a se aplicar. Então, se vai combater um adversário forte, aí precisa de uma estratégia forte, arrojada, grande, poderosa. Mas se o adversário é pequeno, então não precisa de uma estratégia forte. Então há uma relação entre o tamanho do inimigo com o tamanho do seu destino. Há uma relação do tamanho do inimigo com o tamanho do seu futuro. Então isso significa o quê? Isso significa que você não vai enfrentar um adversário grande, você não vai ter um adversário, um inimigo grande, se o seu futuro for michuruco. Não vai. Então, se os adversários que você tem enfrentados não são grandes adversários, grandes inimigos, é porque o seu futuro não é um futuro grande. Porque se o seu futuro for um futuro grande, você vai enfrentar grandes também adversários. Quanto maior o seu destino, quanto maior o seu futuro, maior vai ser o seu adversário. Então, quando você estiver à frente, lutas grandes lutas, grandes adversários, muitas tribulações vindo, chegando na sua vida, por favor, em nome de Jesus, não vai dizer, reclamar, murmurar, não, faz o contrário, glorifica a Deus, glorifica o Senhor, dê graças a Deus, porque o seu futuro vai ser grande. Tem grandes inimigos, grandes adversários, então o adversário grande, destinos grandes, adversário pequeno, destinos pequenos. É isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago: alegrei-vos por passar por tribulação, alegre-se por passar por grandes tribulações. Por quê? Porque o tamanho da minha tribulação é o tamanho do meu destino, é o tamanho das minhas conquistas. Quanto maior for o meu final, as minhas conquistas, maior vai ser o meu adversário. Adversário grandes é um sinal de que o meu destino será grande. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, mas só que infelizmente nós não temos essa visão, não é? Infelizmente nós não conseguimos enxergar com essa perspectiva. Nós achamos que os adversários, os inimigos, são impedimentos para nós avançarmos. Quando nós temos um problema, uma situação, a gente logo desiste. Fala, não dou conta disso não, é muito difícil, é muito complicado, olha só a dificuldade. Então, quando nós enfrentamos dificuldades, nossa tendência é de imaginar que isso é impedimento para que eu cresça, é impedimento para que eu possa avançar, mas é exatamente ao contrário. O adversário grande é sinal de que tem algo grande pela frente, para a minha vista. Então Deus tem um destino maior do que os seus adversários, muito maior. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Davi, o que você lembra? Golias. Quando fala Davi, você já logo liga. Golias. Porque Golias foi um adversário de Davi muito grande, enorme. Era que nem o Hulk. Eu falei de Hulk. Era que nem o tio Patinhas lutar com o Hulk. Era nada. Ele tinha quase 3 metros de altura, 2,90 metros. Davi era franzino, era pequeno. Quando Natan vai na casa de Jessé, falei isso semana passada, Deus falou para ele, não olha a aparência, não presta atenção na aparência, porque senão ia escolher os outros filhos mais velhos, que era guerreiro, robusto. Davi era o mais franzino de todos eles. Mas quando você fala de Davi, você lembra logo? Golias. Então lá em Gênesis, no capítulo 3, diz algo tão interessante, diz que a serpente era o animal mais astuto que Deus criara. Então, até aqui, o homem ainda não tinha caído. Mas a palavra diz que a serpente foi criada por Deus como o animal mais astuto do Éden, que Deus criara. Então, a palavra diz que a serpente era o animal mais astuto que Deus criara. Agora eu pergunto,
Por que que o diabo escolheu a serpente para tentar o homem? Poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Por que ele não escolheu o macaco? Muito mais interessante, um macaco. Um elefante fala, come, senão eu piso na sua cabeça. Ou então um papagaio, era muito mais fácil ensinar um papagaio, né? O diabo podia usar um papagaio. Mas não, o diabo não usou o papagaio. Por que que o diabo escolheu este animais? Por que ele escolheu esse? Por que ele não escolheu outro? Simples. Porque a serpente era o animal mais astuto que Deus criara. Então, Deus criou o homem, e quando o diabo usa a serpente, isso significava o quê? Quando o diabo usou o mais astuto de todos os animais, o mais esperto, o mais astuto, é porque o homem tinha um destino, tinha um propósito divino tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, que o diabo não ia mandar o macaco, que o diabo não ia mandar um papagaio, porque o destino do homem era grande. O alvo, o propósito de Deus tinha para o homem era algo grandioso. O homem foi criado para dominar. O homem foi criado para governar. O plano de Deus para o homem era fantástico. O plano de Deus criou para o homem era maravilhoso, era extraordinário, era um futuro tão abençoado. Levantou ele para governar, para ele ter intimidade, comunhão com Deus. Deus usou o homem e queria que o homem fosse o representante dele na terra. O único animal que Deus criara e que soprou nas suas narinas fôlego de vida e fez dele alma vivente foi o homem. Foi o único animal. Então o homem tinha comunhão com Deus. O homem era semelhante a Deus, era a imagem de Deus. Ele tinha tudo. Deus projetou na vida dele tudo que Deus, todos os planos, todos os projetos de Deus. E o diabo ia logo mandar um macaco para tentar o homem? Claro que não. Isso já era só um sinal. Só por mandar o mais astuto dos animais, significava que era um sinal de que o propósito, que o futuro do homem era grande, era grande. Foi o primeiro sinal que o destino do homem era grande, foi enviar o animal mais astuto que Deus criara. Quanto maior for o inimigo, maior o destino, maior vai ser o adversário. Então, o que eu quero dizer nessa tarde com você? Se você tem passado em momentos difíceis, eu gosto assim, quando eu estou falando, é importante você ir se avaliando, né? Pensando nisso. Como é que está a sua vida? Tem vivido momentos de lutas, momentos de tribulações, tem enfrentado grandes inimigos? Tem sido difícil? Fala, puxa vida, como está difícil. Casamento está difícil. A vida profissional está difícil. A vida financeira está difícil. Sabe, a vida espiritual está difícil. O que você tem enfrentado na sua vida que está difícil, está com dificuldade, que você tem enfrentado com grandes lutas? Você fala, meu Deus do céu, eu estou enfrentando tantas lutas nessa área, eu estou enfrentando tantos problemas. Eu sei que muitos aqui podem estar enfrentando grandes desafios, grandes adversários. Mas eu quero dizer nessa noite para você, nessa tarde, não desanime. Não desanime. Não reclame. Por favor, em nome de Jesus, não murmure. Não murmure. Olha para o Senhor e agradeça, dê glória a Deus, porque isso já é um sinal profético de que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Só por ter um inimigo grande à frente, só por estar enfrentando uma adversidade grande, já é um sinal profético de Deus. Tem grandes coisas para você em nome de Jesus. Então glorifique o Senhor, porque este é um sinal. O inimigo não iria enviar um grande adversário se o seu destino, se o nosso destino fosse um destino pequeno, insignificante. Se ele não tivesse medo do seu futuro, ele não enfrentaria, ele não mandaria grandes inimigos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 9, na versão corrigida. RC, revisão corrigida, revisada e corrigida. Olha o que diz o texto. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Eu penso que essa é a oração, é a oração da maioria dos cristãos. Acho que todos aqui já oraram essa oração.
E é bem provável que alguns estão orando ela ainda nesses dias. Senhor, abre uma porta para mim. Abre uma porta, Senhor. Abre, Deus, abre uma porta. Estou precisando de uma porta de trabalho. Estou precisando de uma porta de casamento. Estou precisando de uma porta, Senhor, tantas coisas que precisam se abrir. Acho que todos nós já fizemos essa oração. Talvez seja a oração mais feita pelos cristãos. Sim ou não? Já fez essa oração? Ninguém fez, não? Então, glória a Deus. Eu pensei que era só eu. Mas olha o que diz em seguida. A porta grande e eficaz me se abriu. E aí o que tem? E há muitos adversários. Então, quando uma porta grande se abre, olha o que o texto está dizendo, está na Bíblia. Está escrito, quando uma porta grande se abre, abriu uma porta, aí agora tudo mudou? Não, tem uma luta lá depois da porta. Tem um adversário depois da porta. Passou a porta. Deus, orei tanto por essa porta. Aleluia, o emprego do meu sonho. Agora abriu a porta. Aí lá, muitos adversários. E grandes, enormes. Se a porta é grande, o adversário vai ser grande. Se a porta é pequena, aí vai ser um adversário pequeno. Então aqui diz isso. Mas nós queremos que abra a porta, nós queremos um milagre, nós queremos a bênção. Eu quero a bênção, eu quero um milagre. Abre essa porta. Mas fique sabendo que abriu a porta, de lá tem adversários. Aqui diz isso. Porta grande se abriu e muitos adversários surgiu. Então, quando você orar a Deus, Senhor, abre uma porta, Senhor, abençoa a minha vida, abre portas, fica você sabendo disso, que a hora que abrir a porta, o adversário vai estar atrás da porta. Vai encontrar adversidade. Ora aí pelo emprego, abre a porta, entrou lá no emprego, é o chefe, é um cara. O cara que se trabalha é um problema. As dificuldades virão. Claro que virão. Pois você precisa deles para que o seu destino seja grande. Muitos adversários. Mas o adversário, presta atenção, os adversários, escuta isso. Os adversários não significa que não é de Deus. A adversidade depois das portas, os adversários na sua vida não significa que você está fora do plano de Deus, que não seja de Deus. Pelo contrário, está dizendo que a porta que Deus abriu lá tinha adversários enormes. Então, o tamanho do adversário é um sinal do tamanho do seu destino, do tamanho do seu futuro. Então, quando o povo estava para entrar na terra, chegou às portas de entrar na terra, quando ele chega ali na beira do Jordão, para entrar na terra, o que tinha lá na terra? Não, foi antes, né? Lá antes, quando eles mandam o espia. Eles estavam próximos para entrar na terra. Mas aí o que tinha na terra? Gigantes, adversidades, cidades fortemente armadas, muitas cidades fortes, muita gente, muitos exércitos, cidades muradas, povos poderosos. E aí o que eles fizeram? Eles fugiram. Eles afinaram. Falou, não dá, lá tem muitos gigantes, tem muitas cidades fortificadas, tem muitos exércitos lá, não vamos. Eles fugiram, perderam a bênção e perderam a promoção, perderam a vida que Deus preparou para eles. Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus quando ele começou o seu ministério? Você lembra? Quando Jesus começa o ministério, o que aconteceu? Como é que foi? Ele vai ao deserto, lá em João Batista, e João Batista o batiza, e quando ele está sendo batizado, a Bíblia diz que uma pomba desceu, uma voz do alto se ouviu, e disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Rapaz, pensa um negócio desse, imagina o culto maravilhoso que é esse, Jesus sendo batizado, a voz do céu, Deus fala. Nossa, pensa um culto, que culto abençoado foi esse? Foi o culto mais abençoado da história. Dá para pensar? O povo estava ali, o culto, João Batista pregando, de repente Jesus chega e João raça de vibra, e o culto acontecendo, aquele negócio abençoado, de repente Jesus vem, uma pomba, eles viram um espírito em forma de pomba, e eles ficaram todo mundo assim. Pensa o culto poderoso, um culto igual esse só aqui na videira. Glória a Deus, muita unção, muita glória, muito poder de Deus, muita presença, voz do Espírito Santo, e Deus falando, nossa, que culto abençoado.
Que culto abençoado. Aí sabe o que acontece depois? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser provado. Por quem? Pelo maior de todos os inimigos. Pelo maior de todos os inimigos. Quem quer isso? Pensa nisso. Quem quer isso? Você vem no culto abençoado, maravilhoso, o mover de Deus, o fogo cai, o vizinho briga, e aí o fogo pega fogo. Oh, Deus. Temos que orar para ele se converter, né? Oh, Jesus da glória. Então, o culto final, no final do culto, o que acontece? Enfrenta o inimigo. No final do culto abençoado, mover de Deus, Deus falou comigo, me tocou, ai, chorei, fui tocado, foi mover demais. Agora vai acontecer o quê? Vem um inimigo. O inimigo vem. Foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. E ele foi levado para o deserto pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe por que foi o próprio Satanás que enfrentou Jesus? Você vai ver cadeias de demônios, muitos demônios movendo pela face da terra, atacando e atingindo o homem. Mas aqui foi o próprio Satanás, foi o próprio Lúcifer. Você sabe por que ele fez isso? Por que foi o próprio Satanás? E eu vou te dizer por quê, talvez você não saiba, eu vou te dizer por quê. Porque estava diante dele o homem com o maior destino, o maior propósito divino estava ali. E tinha que ser mesmo o maior adversário. Porque estava diante dele o maior destino. Ele era simplesmente o Salvador do mundo. Era o próprio Senhor. Sabe, o que estava em jogo ali naquele momento era a nossa vida, era a minha vida, era a sua vida, eram as nossas vidas que estavam em jogo, o nosso destino, o nosso futuro, o futuro da humanidade. Era o Senhor, tinha que ser mesmo. Satanás, você acha que ele ia mandar um tranca-rua? Você acha que ele ia mandar um Exu Caveira? Maria Padilha, sei lá qual? Não, tinha que ser Lúcifer, porque o destino de Jesus era o destino mais poderoso, mais fascinante, tinha que ser ele mesmo. Era o primeiro sinal profético que o Salvador do mundo estava chegando. Aleluia! Quando o maior adversário, maior o destino, maior o final. O tempo de Davi, pastor de ovelha, era aquele garoto totalmente desconhecido, ninguém conhecia, ninguém sabia nada, despercebido por todos, até pelo pai, que não via o talento dele, não via a capacidade dele, os irmãos muito menos. Ninguém conhecia. O tempo do desconhecido pastor de ovelha para rei, o ponto de mudança não foi um culto abençoado. Não foi uma unção, uma reunião abençoada. Não foi um derramar de bênção, aleluia, glória a Deus. Não, não foi. O ponto de mudança do pastor desconhecido para um grande rei, o ponto foi um gigante, um Golias. Ele foi o ponto de mudança. Não, mas foi um culto tão abençoado, tão poderoso, mudou? Não, vai mudar quando vier o adversário. Foi o adversário que mudou a história de Davi. Veja o que diz lá em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, em diante. Olha o que diz o texto. Davi era filho daquele efreteu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: levanta, peço-te para teus irmãos um êfa deste trigo tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. E visitarás teus irmãos,
a ver se vão bem. Olha, o pai está preocupado com o filho, vai lá saber se os meus filhos estão bem lá. Estou com 3 filhos lá na guerra, vai lá, Davi, traz informação lá. Veja, como qualquer pai se preocupa com o filho, não é? Para ver como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elã, pelejando com os filisteus. Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordens de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Dá para imaginar? Imagina a grande cena, um campo de batalha. Uma fileira de filisteus, assim, e a fileira de israelitas de cá. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem, porque o pai queria saber, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, tremia. Imagina a fila tudo lá na frente, aí o gigante Golias saía lá de trás do meio da fileira, não sobrava ninguém, corria todo mundo. Jesus glorioso. E temiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste que aquele homem, aquele que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem matar, o rei acumular grandes riquezas, ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Essa guerra, eu acho essa guerra a guerra mais justa que eu já ouvi falar. É uma guerra muito justa. Ó, vamos fazer o seguinte, em vez de morrer muita gente, morre só um. Eu mando um daqui, você manda um dali, o que vencer perdeu a guerra, o que ganhou a guerra. Isso toda guerra devia ser assim, não é? Chama o seu mais valente, vamos chamar o mais valente, quem perder, pronto, perdeu. Eu acho essa guerra ótima, muito jóia. E Saul, então, quando via o grande gigante chegando e desafiando a Israel para a luta, para que o qual que vencesse era a vitória de todo o povo, e aí ele oferece dinheiro. Olha, quem for vai ficar rico, vou dar uma fortuna enorme. Ninguém apareceu. Falei, não. Quem vai? Raul Golias. Quem tem coragem? Ninguém vai. Aí ele aumentou a oferta, falou, vou fazer mais, além de dar dinheiro, eu vou dar a minha filha. Também ninguém apareceu. Eu acho que ela era feia, porque foi eu, hein? Não vou nem, eu não sei, penso isso. Aí também ele falou, não, eu vou também isentar a casa de impostos. Já pensou em não pagar imposto nenhum mais, ficar isento de imposto o resto da vida? Eu e a minha família inteira. E mais uma vez, ninguém se apareceu, ninguém se apresentou. E o texto continua. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que fará aquele homem que ferir a este filisteu? Ele ouviu assim, não entendeu. Aí ele não entendeu. E tiraram a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu. O povo repetiu, porque ele ouviu, mas não tinha entendido. As mesmas palavras dizendo, assim fará o homem que o ferir. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Aleluia. Se isso aqui não é um super-herói. Não é. O Golias, está lá um incrível Hulk. E aí, 3 metros de altura. É um incrível Hulk mesmo. E o cara magrelinho falou, deixa que eu vou. Pode deixar, pode colocar na minha mão que eu vou lá. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não pode ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele é guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e quando veio o leão, eu o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Olha, Davi agarrou um leão pela barba, dá para pensar um negócio. Você não sabe, né? Você não faz ideia do que é isso, lutar com um leão. Nunca vi contar na vida.
Alguém já ouviu falar na história da humanidade? Só Davi, não teve nenhum outro homem na face da terra que lutou com um leão. Foi só Davi. Como é que fala? Ele é como é que chama? A Liga da Justiça. Força, como é que é? Como é que chama esse povo aí? Os Vingadores. Ele é ou não é um desses Vingadores? Ah, claro que é, ué. Oh, Deus. Jesus glorioso. Um garoto enfrentou um leão. Você sabe o que é um leão? Não sabe. Você não passa para ideia, você nunca nem viu um leão, só no zoológico. O leão devora um homem assim, só com a pá, só com a esquerda. Meu Deus do céu, é um negócio assim, incrível, sabe? Aí ele continua, agarrei ele pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão, das garras do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então, disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Vai logo, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar. Ele não deu conta nem de andar com aquele negócio. Pôs capacete, armadura, não deu conta nem de se mover. Dava para me carregar até no meio da campo de batalha. Não dava nem para lutar, nem para andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, diga aleluia, de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se achegando ao filisteu. Ninguém vai? Ninguém vai? Davi disse: eu vou. Pode deixar comigo que eu vou. E eu quero falar de 4 recompensas nessa história de Davi, que nós temos diante dos adversários que nós enfrentamos. Primeiro deles, a primeira recompensa de um adversário, são que o adversário ele traz movimento. Diga comigo assim: a primeira coisa que um adversário traz para nossas vidas é movimento. Então, tem momento que na nossa vida tudo está parado. Às vezes tem momento que as coisas estão estagnadas. Está parado, está quieto, né? Muito quieto, parado. E nada como um adversário para agitar a sua vida. Um adversário é ótimo para mover. Olha, os amigos, o que os amigos fazem na nossa vida? É muito bom ter amigos, porque os amigos, eles vão nos animar, não é? Quando você procura um amigo fala: não, vou orar por você, fica tranquilo, vamos orar, vai dar tudo certo, confia, vou orar por você. O amigo tem sempre uma palavra de ânimo, mas o adversário, sabe o que ele vai provocar em você? Você vai orar, aí é você que ora, não é seu amigo que ora mais não é seu irmão que ora. Ô irmão, como é que está? Não, eu vou orar por você, fica tranquilo, mas você diante de um adversário, é você que ora. É você que move, é você que vai, cria movimento, mexe com tudo. Você está estagnado? Está parado? Muito tempo parado? Nada melhor do que um adversário para mover com você, para mexer com você. Deus tem coisas melhores, muito melhores para você. Então, por favor, não fique parado. E Ele vai mandar adversidade para a sua vida, para exatamente agitar com a sua vida. Fica parado, acampado. O povo estava lá parado, acampado. Aí Deus falou: não, peraí, vou resolver isso. Vou mandar um Golias para lá. Não fique parado. Mas tem crente, eu não entendo isso. Tem cristão, tem crente que vive a vida inteira parado. O que você está fazendo? Estou no culto. Lidera? Não. Você é anfitrião? Não. Está que nem aquela música daquele cantor do mundo aí, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Não dá. Se você orar por portas grandes, pode esperar que Deus vai mexer com a sua vida. Ele não quer que você fique parado. Ele quer que você alcance o propósito que Ele tem para a sua vida. E para isso, Ele vai mover com as águas. Água parada é água morta. Nada melhor do que um adversário. Escuta essa frase: seu presente pode ser permanente.
Você pode viver a vida toda estagnada se não aparecer um adversário na sua vida. O seu presente pode ser permanente, pode ser estagnado se você não tiver um adversário à frente. Diga glória a Deus. Águas paradas significa morte, mas um adversário agita com as águas. Um adversário te desafia. Um adversário levanta você a se mover e crer. Foi isso que aconteceu aqui em Israel. Israel estava todo mundo acampado, a vida estava tranquila, estava muito boa. E Deus então envia um Golias ali, envia um gigante para mexer com aquele povo, para desafiá-los, para mexer com a estrutura daquele povo. Você já viu? Depois o povo cantava, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Fez festa, aconteceu um mover tremendo. Davi chega e se opõe a ele, se opõe a esse inimigo. E aí a oposição cria desafios, a oposição, o inimigo cria estratégias, cria um mundo diferente, uma posição diferente. Um adversário nos ajuda a criar um futuro melhor. O inimigo não deixa que o seu presente, o inimigo de Davi, por exemplo, não deixou que o presente de Davi fosse o mesmo futuro dele. O inimigo que mudou isso. Se não fosse Golias, Davi ficaria sempre aquele menino lá, cuidador de ovelha lá no campo. Não tinha mudado nada na vida de Davi. Se não fosse Golias, ele ia continuar um menino de recado. Leva recado lá para os seus irmãos. Vai levar queijo, parece que era mineiro. Leva queijo lá para os seus irmãos. Então o adversário trouxe a Davi uma história tremenda, uma história maravilhosa. Trouxe ele para a história bíblica. Um adversário trouxe Davi para um dos maiores exemplos de fé. Um adversário trouxe Davi para que nós hoje estivéssemos falando dele aqui. Nós estamos contando a história de Davi, sabe por quê? Por causa do adversário que ele enfrentou. Por isso nós estamos contando a sua história. O que trouxe Davi para onde ele foi um adversário. O que transformou Davi, o que trouxe Davi de pastor de ovelha para rei, foi o adversário. Consegue entender? Consegue entender isso que eu estou te falando? Então, o adversário trouxe Davi para a vida, trouxe Davi para a história. Então, quando você estiver enfrentando grandes adversidades, pensa nisso. O que vai acontecer depois disso? O que está acontecendo? Então, pare de murmurar, pare de reclamar. Pois quando você estiver enfrentando o adversário, glorifica a Deus, levanta a mão para o céu e fala aleluia, o seu futuro está chegando, o seu adversário é grande, é poderoso, fala aleluia, está chegando agora um grande poder na minha vida, vai acontecer algo tremendo, maravilhoso, a minha promoção está chegando. Está lá com um patrão chato, pegando seu pé, você não aguenta mais, espera aí, tá difícil, espera aí, pastor, meu casamento está difícil, espera aí, calma aí. Vai acontecer algo. O adversário é uma trombeta profética de Deus que está usando para avisar você, para anunciar a você que um grande futuro está por vir. O tempo está chegando. Um novo tempo de Deus para você, um novo ciclo de Deus para a sua vida, um novo estágio de Deus para a sua vida. O primeiro sinal dele é um adversário. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Segunda coisa, um adversário estimula a nossa criatividade. Um adversário estimula a nossa criatividade. A criatividade é despertada pelos obstáculos que nós encontramos. Então, você pode ver isso nas grandes invenções do homem. Todas as invenções do homem foi por causa de um problema, por causa de um adversário. Hoje você está aqui sentado porque alguém pensou assim, ficar em pé não dá, vamos inventar uma cadeira. É ótimo isso, não é não? Olha, esse ar-condicionado ligado aqui, que maravilha. As pessoas se reuniam e falavam, nossa, está quente, tem que inventar um negócio para refrescar. A iluminação, o som, tudo foi criado por causa de um problema, por causa de um adversário. Então, os adversários vão nos dar criatividade. Criatividade, então, quando o adversário vier, para e pensa, deixa eu imaginar, deixa eu ver como que eu vou fazer. Que jeito que eu vou enfrentar essa adversidade, esse adversário. Então, quando tem um adversário, nós precisamos mexer, de exercitar a nossa criatividade. Em tempo de adversidade, nós temos que ser criativos, temos que ter boas ideias. E é isso que Deus quer fazer. Para e ora, vai buscar a Deus para você ter uma ideia, é uma estratégia nova. Há coisas dentro de nós
Presta atenção nisso, ouça isso. Há coisas dentro de nós que só um adversário desperta. Há potencial dentro de você que só um adversário desperta. Você tem mais coisa dentro de você que você possa imaginar. O problema é que nós ficamos confortáveis e nós não usamos isso que tem aqui dentro. Nós não usamos essa força, esse poder, essa energia, esse sangue de Jesus poderoso. Você não usa ele. Por que você não usa? Falta um adversário para você ser criativo, para você correr atrás, para você mexer e arrancar de dentro de você essas coisas tão grandiosas que estão aí dentro. Mas um adversário vai despertar essas coisas dentro de você. Um adversário vai despertar esse potencial que está dentro de você. Então, quando vier os adversários, faça o seguinte: glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque vem coisas grandes. Um adversário vai tirar você dentro dessa vida parada e morta que você está vivendo. Diga amém. Amém. Mas tem alguns que reagem passivamente. Terceira coisa, um adversário nos faz consciente das nossas fraquezas. Um adversário nos faz consciente das nossas fraquezas. A maneira de Davi derrubar Golias não foi a maneira normal. Não foi a maneira normal, a maneira tradicional. Qual que era a maneira normal? Qual que era a maneira tradicional? Era a armadura que Saul deu para ele. A maneira normal é, você vai enfrentar um guerreiro? Então, peraí, põe o capacete, põe o escudo, pega a couraça, a sandália. Então, essa era a maneira normal para enfrentar o grande Golias. Colocar a armadura. Foi isso que Saul ofereceu para Davi. Mas quando Davi vestiu aquela armadura, ele percebeu, falou assim, mas peraí, eu não consigo ir à luta dessa maneira, eu não consigo lutar contra esse gigante com essas coisas normais. Era tão incomum. Aí Davi fala assim, não, eu não vou, vou com outra arma, eu vou com a forge, com as pedrinhas lá do riacho. E isso era tão incomum, porque o tradicional seria a armadura. Mas ele falou, não, desse jeito não dá não. Então ele tirou aquela armadura, porque ele queria e ele precisava de lutar contra os seus adversários, contra os seus inimigos, da maneira de Deus. De como que ele era. Então não fica pensando que você precisa de coisas extraordinárias, não, porque o que você precisa já está aí dentro de você. Então muitas vezes a gente fica pensando, não, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse, falei a semana passada. Então você já tem, já está aí em você o potencial para enfrentar os adversários, Deus já te deu, já está aí. Você está recebendo isso como uma semente poderosa no seu coração? Está aí na sua vida, Deus já te deu. Então era muito comum enfrentar, ninguém nunca tinha enfrentado um gigante com um estilingue. Poxa, era tão incomum que o gigante Golias sentiu agredido para aquilo. Falou, não, quem é você? Você está vendo para mim? Você está achando que eu sou algum cachorro para vir com pau de lenha? Mais ou menos assim, com porrete, com pedrinha? Não, toma jeito, tem que respeitar. Afinal de contas, eu sou um guerreiro, eu sou um gigante. A atitude de Davi foi audaciosa, que afrontou o gigante Golias. Você nem respeita um gigante. O gigante falou isso para ele, não, peraí, você é um moleque desse, nem respeita o gigante, você tem que vir pelo menos com uma espada na mão aí, você vem com esse estilingue na mão, você está pensando o quê? Era tão incomum, não era? Quem poderia imaginar um negócio desse? Olha, essa é uma das coisas que nós precisamos de experimentar como igreja, como povo de Deus, viver e fazer as coisas em comum mesmo, porque esse é o papel da igreja. Deus nos chamou para sair do natural, para sair do normal, para experimentar as coisas extraordinárias que Deus tem pela fé. E um adversário vai produzir em nós, a fazer com que nós buscamos coisas que estão além das nossas forças para vencer. Aí, se você, como igreja, quer enfrentar os seus adversários da maneira comum que o mundo lá fora enfrenta, você vai perder todas, você não vai ganhar. Não é essa maneira que Deus está nos chamando. A igreja é o lugar das coisas extraordinárias. É assim mesmo. Mas sabe, eu fico pensando assim, que Deus usa tantas coisas simples, tantas coisas poderosas. Não era muito simples, uma pedra? Uma pedrinha, não, para aí, pedra, uma biloca dessa? Ah não, para matar um Golias?
Sabe, e a gente às vezes despreza essas coisas na vida da igreja. Sabe como que tem irmãos que têm coragem de desprezar? A nossa fé tem que ser simples, muito simples, como Jesus diz, como de uma criança. Aí a gente desafia os irmãos, vamos orar, 21 dias de oração, vamos clamar a Deus, vamos jejuar esses dias. Não, ficar fazendo isso? Eu não vou não. Sabe, despreza. Irmãos, vamos fazer o cursão, vamos conhecer, a Bíblia diz que errais e não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, em vez de nós conhecermos, de aprendermos, de crescermos, sabe, nós desprezamos um cursão. Não, e aí, quando é um irmão assim mais simples que vai ministrar, aí zomba, Sérgio, critica o professor. Esse professor michuruca, essa pedrinha aí não faz nada, ela mata gigante, mas despreza o encontro, vai no encontro, aí reclama, murmura. São coisas simples que Deus usa, coisas simples, mas poderosas em Deus, querido. Os adversários nos farão consciente da nossa limitação, da nossa fraqueza. Davi sabia disso, que ele não era um guerreiro, que ele jamais poderia enfrentar Golias como um guerreiro, porque ele não era. Ele era só um pastor de ovelha. Ele falou assim, eu vou enfrentar com o dedo de Deus, só isso. Foi isso que ele fez. Se fosse lutar contra Golias como um guerreiro, ele perderia na primeira. Se ele fosse com a armadura, com a espada, já era. Nós não estaríamos contando a história de Davi hoje. Por quê? Porque ele teria morrido naquele campo de batalha e nem tinha contado a história de Davi. Ele não poderia encaixar naquilo que não era ele, que não era dele. Ele teve que reconhecer que para enfrentar o guerreiro Golias, ele tinha que ser o que ele era como pastor. Diga glória a Deus. Era com aquilo que ele ia enfrentar o problema. Sabe, um dos grandes problemas na vida da igreja é que, às vezes, nós não conhecemos as nossas fraquezas. Nós não reconhecemos isso, nas nossas limitações, para aprender a depender de Deus. Não reconhecemos. Não sabemos que somos fracos. Não sabemos que não podemos enfrentar sem o Senhor. Sabe, achamos que podemos, achamos que temos. Ter fraqueza nunca foi problema para Deus. Não é problema para Deus. O problema é não reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas diante dos adversários. Quem não conhece as suas fraquezas pode se colocar em situações complicadas, situações difíceis. Quando enfrentamos o adversário, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Quem conhece as suas fraquezas, as suas limitações, melhora a estratégia, melhora a tática, melhora tudo. Mas tem gente que despreza, que sabe que é fraco, mas não reconhece, não dá um... Sabe? Queridos, esse ex-aluno terminou agora, aí ele estava indo lá no pessoal que ele usou droga, que ele comprava droga, os traficantes, lá para bater um papo com eles. Não reconhece a fraqueza, não? É tolo. Precisa reconhecer a fraqueza. Quem reconhece, ele não mexe com isso, ele não chega perto. Quem reconhece as fraquezas não toca aquilo que vai levá-lo à destruição. Quem conhece a fraqueza são humildes. Mesmo depois de destruir o gigante, ele sabe destruir o gigante, mas foi a ação divina. Quarta coisa, o tamanho do nosso adversário é o melhor sinal para o tamanho do nosso destino. O tamanho do nosso adversário é o melhor sinal para saber o tamanho do nosso futuro. Muitos de nós queremos saber o futuro. Tem uma coisa, quando o profeta vem e fala, né, a gente fica doido, né? Como o Juliano falou hoje de manhã, cedo, eu agora, tomara que seja eu, tomara. Você fica doidinho para ir num profeta, para ouvir o seu futuro. Para ver, contar para você, conta. Quando você não era crente, você amava uma cartomante. Um horóscopo. Queria ver o horóscopo todo dia, porque você queria ver o seu futuro. Lembra dos amigos de Daniel? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesabe e Abdenego. O rei baixou um decreto que aquele que não se curvasse, não se curvasse à estátua do rei Nabucodonosor, seria lançado dentro da fornalha ardente. E aí o rei chega para eles e fala, é verdade isso mesmo, que vocês não querem
adorar a minha estátua? E eles disseram, sim. Foi, então vou lançar você na fornalha de fogo. Aí ele diz algo extraordinário. Ele fala assim, olha, ó rei, se o nosso Deus a quem servimos nos livrar das tuas mãos e da fornalha, glória a Deus, amém. Aí eles dizem assim, e se não, ó rei, essa é a fé do se não. Se Deus quiser me abençoar, Ele abençoa. Agora, se Deus não me abençoar e quiser que eu morra na fornalha, glória a Deus, continuaremos louvando ao nosso Deus. E o rei ficou tão irado com isso que mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Significava o quê? Significava o quê? Aquece 7 vezes mais. Eles se tornaram governadores na Babilônia. Por quê? Por que eles se tornaram grandes príncipes, grandes homens que influenciaram aquele país, aquela nação? Porque diante deles tinha um futuro, tinha um adversário muito grande. Ó, não é só fornalha assim, não, põe mais 7 vezes mais. Então, uma relação do tamanho do adversário com o seu futuro. Aqueles 7 vezes. Então, foi muitas vezes mais abençoado. Adversário grande, destino grandes. Se fugimos dos adversários por causa do tamanho dele, nós estamos fugindo da grande recompensa que nós teremos. Se fugir do adversário por causa do tamanho dele, você está fugindo do grande futuro que você tem. Seu futuro está relacionado com o tamanho do adversário. Diga glória a Deus. Quanto maiores for, maior é o seu futuro. Quando o adversário for grande, significa que o seu destino é grande. Agora, se você fica reclamando, se você fica murmurando diante dos adversários, diante das adversidades, você murmura, reclama. Não dou conta disso, isso é difícil demais, eu não dou conta desse casamento, eu não dou conta dessa célula, eu não dou conta dessa igreja, eu não dou conta desse pastor. Você que chegou aqui hoje, às vezes pode estar enfrentando coisas assim, coisas difíceis na sua vida. Coisas que estão além das suas forças. Muitas lutas, muitos adversários. Pode ser enfermidade, pode ser, como eu disse, na área profissional, na área financeira, pode ser no casamento, pode ser um adversário com a falta do casamento, que também é um grande adversário. Eu não sei quais são os adversários que você tem enfrentado hoje. Mas a minha pergunta é, quantos de vocês consegue dar graça pelos adversários que você tem enfrentado hoje? Quem consegue fazer isso? Então vamos ficar de pé?